got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa rodada de sábado, dia 29 de outubro de 2022. Separei pra essa rodada 12 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos e talvez vou deixar um bilhete extra aí no final, tá galera? Então assiste até o final aí que talvez eu vou estar deixando um bilhete extra aí com a odd um pouco mais elevada. Antes de mais nada, já peço a sua ajuda, a sua moral aí pra estar se inscrevendo aqui no canal, ativar o sininho pra receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like no vídeo que é muito importante, tá? O seu like ele fortalece demais no trabalho que eu ofereço aqui e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas no YouTube. Então mete o dedo no like que é de graça e vocês vão estar me fortalecendo muito. E para maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai estar na descrição desse vídeo e também está aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que agora a gente está com um grupo VIP de futebol e também de basquete, tá galera? E o grupo VIP de basquete está com uma promoção imperdível, tá? Corre lá e me chama no zap que eu vou estar passando para vocês essa promoção. E vamos ao que interessa. Os jogos que eu separei para essa rodada de sábado são esses daqui. A gente vai ter uma grade muito boa, né? Vamos começar falando do primeiro jogo que é bem cedo. Vamos ter campeonato chinês aqui, Superliga, jogo entre o Hunter Taos contra o Chengdu. Jogo que acontece às 8h30 da manhã, jogo na casa do Hunter Taos, que tá na liderança do campeonato, né? Só que logo em seguida tem o Shandong Taishan aqui que tá na cola, né? Com 50 pontos. Então o Hunter Taos vencendo esse jogo aí fica bem próximo desse título, né? E de garantir a sua vaga direta aí para a fase de grupo aí da Liga dos Campeões da Ásia. O time visitante está em nono lugar, né? Tá no meio da tabela, não vai brigar por nada aqui em cima, nem para ser rebaixado, então é uma partida mesmo só para cumprir, e com isso aí o Hunter Taos pode tirar vantagem e acabar vencendo essa partida aí tranquilamente, tá? Com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, por Hunter Taos vencer esse jogo. Segunda opção também muito interessante é o mais de 1 gol e meio, acredito que vai ser jogo excelente para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo cedo, vamos ter campeonato inglês Premier League, vamos ter aqui o jogo entre Leicester contra o time do Manchester City. Jogo que acontece às 8h30 da manhã também, jogo na casa do Leicester, mas acredito aí que o Manchester City com seu elenco poderoso tem grande favoritismo para vencer, né? O time está na vice-liderança do campeonato aqui com 26 pontos, né? 2 pontos a menos do que o Arsenal, que é o líder do campeonato, né? Que faz a campanha muito boa por sinal. E enquanto o time do Leicester está aqui, né? Tava na zona de rebaixamento, mas conseguiu 2 vitórias seguidas e acabou saindo, né? Agora está em 17º lugar aqui com 11 pontos, né? 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 21 gols marcados, 24 gols sofridos. É um ataque bem efetivo e uma defesa bem frágil, né? E vai pegar o melhor ataque do campeonato aí, que é o City, que tem 36 gols marcados e 11 gols sofridos. Nesse jogo a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica mais de 2 gols e meio, né? Acredito aí que o Leicester tem chance de marcar um golzinho, o City tem chance de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais, né? Então grande chance de bater 3 gols ou mais. Então a primeira opção, mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção que a gente pode estar pegando é a dica fora vence, pro City vencer esse jogo. Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter aqui Campeonato Italiano Série A, jogo entre Napoli contra Sassuolo, jogo 10 horas da manhã, jogo na casa do Napoli, Napoli que vai fazendo a campanha excepcional, né? Não só no Campeonato Italiano, como na Liga dos Campeões também, que conseguiu a sua classificação, né? Vai fazendo a campanha impecável. Até o momento aqui no Campeonato Italiano o time é líder, né? Isolado com 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, né? O único time invicto, vem de 5 vitórias seguidas, né? Vai pegar o Sassuolo que vem de uma vitória importante, né? Em casa contra o Verona, mas acredito aí que não vai ter força para poder bater de frente aí com o Napoli pela essa campanha que o Napoli vem apresentando, né? Vem jogando futebol muito vistoso e com isso aí favoritismo total aqui pro Napoli vencer e também uma partida excelente aí para 3 gols ou mais, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, pro Napoli vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo também é excelente, mais de 2 gols e meio, grande chance de bater 3 gols ou mais. Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, campeonato norueguês, segunda divisão, né? Estamos chegando na reta final aqui da segunda divisão do campeonato da Noruega, jogo entre Stabæk contra o Midtjylland, jogo 10 horas da manhã, jogo na casa do Stabæk. Stabæk vai em busca dessa vitória para poder garantir a segunda posição aqui e conseguir o acesso para a primeira divisão, né? Até o momento o time tem 55 pontos, 3 pontos a mais do que o Oslo, que está aqui em terceiro lugar. Então é um jogo muito importante, porque nesse campeonato aqui são 30 rodadas, né? Então o time vencendo esse jogo aqui garante a sua vaga, né? Um empate
empatezinho aqui também já é o suficiente pro Stabaek garantir a sua vaga, mas acredito que ele não vai correr esse risco de brigar por um empate, né? Então o time vai em busca dessa vitória. O Mijondale aqui é uma equipe que tem 42 pontos, pode chegar a 45 e brigar aqui para entrar nos playoffs aqui de acesso, né? Mas acredito que não vai ser um jogo tão fácil, né? Especialmente que o Mijondale jogando fora de casa não tem uma campanha nada legal, né? Nesses últimos 5 jogos, por exemplo, o time venceu apenas uma e perdeu 4. Enquanto o Stabaek jogando em casa, 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas apenas. 3 vitórias seguidas aí nos últimos 5 jogos, né? Então, acredito que pela importância desse jogo, o Stabaek tem grande favoritismo para vencer. E também vamos ter a oportunidade de assistir 3 gols ou mais nessa partida. Com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica Casa Vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-1 Casa. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter campeonato alemão, Bundesliga, jogo entre Bayern de Munique contra o Mainz, jogo 10h30 da manhã, jogo na casa do Bayern de Munique. Nesse confronto aqui vai ser bem interessante porque o Mainz vai fazendo uma temporada boa, né? Até o momento o time está em 6º lugar aqui com 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu fora de casa o Werder Bremen e na última rodada venceu o Colônia por 5-0, né? Uma goleada, então vem de 2 resultados favoráveis, né? A mesma coisa o Bayern de Munique vem de 2 resultados também muito bons, né? Venceu 2 partidas aqui, né? Venceu aqui o Freiburg por 5-0 e na última rodada venceu o Hoffenheim por 2-0 fora de casa. Se a gente for pegar aqui o confronto direto, a gente vê que o Mainz já surpreendeu 2 vezes nesses últimos 5 jogos, né? 2 vitórias do Mainz e 3 vitórias do Bayern de Munique, né? O confronto mais recente aí foi no mês 4 desse ano, né? No finalzinho aí da Bundesliga, e o Mainz venceu por 3-1, né? Então, o último resultado aí não favorece muito o Bayern de Munique. Só que é aquilo, né? O Bayern de Munique tá com uma equipe muito forte e eu acredito aí na vitória do time da casa e também numa partida com bastante gols. A princípio a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Na minha opinião, o mercado de gols aqui é bem mais seguro. Segunda opção também muito boa é a dica Casa Vence, pro Bayern de Munique vencer esse jogo. Placar para esse jogo, vou arriscar aqui um placarzinho de 2-1. Acredito que vai ser um jogo aí bem duro. Então vamos botar 2-1 Casa, talvez um 3-1, né? Mas vamos de 2-1 Casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Inglês Premier League, vamos ter o Newcastle contra o Aston Villa, jogo 11 horas da manhã, jogo na casa do Newcastle. Newcastle que vem de bons resultados, né, dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias e um empate, né, uma sequência muito boa, tanto é que o time tá aqui no G4, né, tá em 4º lugar aqui com 21 pontos. Vencendo esse jogo vai a 24 pontos e pega a 3ª posição de forma momentânea, né, isso porque o time do Tottenham ainda vai jogar, né, só que o Tottenham aí vem de alguns tropeços, né, então o Newcastle vai ficar torcendo aí para mais um tropeço aí do Tottenham, que joga fora de casa contra o Bournemouth, né? O time do Aston Villa está aqui na parte de baixo da tabela, em 15º lugar com 12 pontos, né? 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Dos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória apenas na última rodada aí contra o time do Brentford, né? Por 4-0. Acredito que esse jogo aqui vai ser excelente para gols. Acredito numa partida com pelo menos 2 gols ou mais e com chance da gente assistir uma vitória do Newcastle, talvez o empate, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando casa, vence com empate, anula para dar aquela garantia extra. Placar para esse jogo, vou estar colocando aqui 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Francês, Ligue 1, vamos ter aqui o jogo entre PSG, né, o Paris Saint-Germain, contra o Troyes, jogo que acontece meio-dia, jogo na casa do PSG. Na minha opinião, o PSG é favorito demais para vencer, né, até o momento o time não perdeu nesse campeonato, são 10 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 32 gols marcados e 5 gols sofridos. É a equipe aí que simplesmente vai ser campeã aí com umas 6, 7 rodadas de antecedência tranquilamente, né, eu pelo menos penso assim, né. Vai pegar o time do Troyes que está no meio da tabela para baixo, em 11º lugar, com 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 21 gols marcados e 24 gols sofridos. Na minha opinião, esse jogo aqui vai ser excelente para gols, né? Isso porque o Troyes aí, querendo ou não, tem um ataque efetivo, porém uma defesa bem vazada, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica casa vence no primeiro tempo, pro PSG vencer o primeiro tempo. Placar para esse jogo, vou estar colocando 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui, Campeonato Inglês, vamos ter o Fulham contra o time do Everton, jogo 1h30 da tarde, jogo na casa do Fulham. Na classificação aqui a gente vai ver que o Fulham está em 7º lugar, vai fazendo a campanha boa nesse início de campeonato, né? Até o momento tem 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 18 pontos até o momento, vem de 2 vitórias seguidas, né? Uma contra o Aston Villa e uma contra o Leeds United fora de casa, né? Sempre importante o time vencer fora de casa. O time do Everton, por sua vez, também vem de uma vitória, né? Venceu 3-0 o Crystal Palace. Antes disso, o time vinha de uma sequência de 3 derrotas,
derrotas, aí quebrou essa sequência, né, vencendo o Crystal Palace, mas acredito que nesse jogo aqui, querendo ou não, o favoritismo é do Fulham, né, que tem o Mitrovic ali, aquele atacante chato, e acredito que ele vai conseguir aí ajudar a sua equipe a conseguir um bom resultado. Nesse jogo a gente vai ter duas opções, galera. A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é o mercado de gols. Acredito que é jogo excelente aí para 2 gols ou mais, então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando casa ou empate, né, dupla hipótese aí, casa ou empate. Placar para esse jogo eu vou estar colocando 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Inglês, jogo entre Liverpool contra o Leeds United, jogo 3h45 da tarde, jogo na casa do Liverpool. Na minha opinião aí, Liverpool grande favorito para vencer esse jogo, né? Tá certo que no último jogo aí perdeu pro Nottingham, né? Perdeu por 1-0, né? Vem de um resultado negativo aí nesse campeonato. Porém, o time demonstrou uma melhora bem significativa, especialmente aí no último jogo da Liga dos Campeões, onde o time venceu o time do Ajax por 3-0 jogando lá na Holanda, né? Então, querendo ou não, aí o time vem de uma reação muito boa, né? Dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias e apenas essa derrota aqui que foi uma zebra, né, contra o Nottingham, e o time do Leeds United, querendo ou não, aí tá numa sequência ruim, né, o time dos últimos 5 jogos aí, 4 derrotas e 1 empate, né, no confronto direto aqui a gente vê que o Liverpool tem grande favoritismo, né, 5 jogos e 5 vitórias, na verdade 4 vitórias, né, e um empatezinho aqui de 1-1, então vem de uma sequência muito boa, e nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente, tá, jogo excelente para gols e também para vitória do Liverpool. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção também excelente é a dica casa vence, pro Liverpool vencer esse jogo. Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui 3-1 casa, 3-1 pro Liverpool. Agora vamos aqui pro Campeonato Italiano Série A, vamos ter Inter de Milão contra o time de Sampdoria, jogo 3h45 da tarde, o jogo vai ser na casa da Inter. Na minha opinião, o Inter de Milão é um grande favorito para vencer esse jogo, né? No Campeonato Italiano a equipe vem de uma reação muito boa, né? 3 vitórias seguidas aí, até o momento a equipe soma 21 pontos, tá aqui em 7º lugar, né? Vencendo esse jogo vai a 24, então pode subir a umas 2 ou 3 posições aí nesse campeonato aí, nessa rodada, dependendo de outros resultados, né? A Sampdoria, por sua vez, está aqui na zona do rebaixamento com apenas uma vitória, que foi na última rodada contra o Cremonese, que é o último colocado que ainda não venceu, né? Eram 2 equipes, né, que ainda não tinham somado aí uma vitóriazinha no campeonato, e a Sampdoria acabou se dando melhor e venceu a sua primeira partida jogando fora de casa, né? Até o momento a equipe tem 6 pontos, né? São, no caso aqui, 1 vitória, 3 empates, 7 derrotas, 6 gols marcados, 18 gols sofridos, e com isso aí a Inter grande favorita para vencer esse jogo, tá, galera? Acredito que é um jogo simples aí, pra gente botar uma vitória simples da Inter, tá uma odd muito boa de 1,28, 1,30, pra botar no bilhetezinho é muito bom. Quem quiser arriscar um pouquinho mais pode até pegar um handicap aí -1 para Inter, que acredito que a Inter vai vencer com 2 gols de diferença, ou quem sabe até mais, né? Mas a princípio a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence, para a Inter vencer esse jogo. Segunda opção também muito interessante é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, acredito que vai sair pelo menos um golzinho na primeira parte do jogo. Placar para esse jogo eu vou estar colocando 3-0 casa, 3-0 para a Inter. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter o Valência contra o time do Barcelona, jogo 4 horas da tarde, jogo na casa do Valência. Acredito que nesse jogo aqui, mesmo o Valência jogando em casa, o favoritismo é total do Barcelona para vencer, né? Barcelona está na vice-liderança do campeonato, vencer nesse jogo vai igualar a pontuação do seu arquirrival Real Madrid, porém o Real Madrid ainda vai jogar, né? Vai jogar aí em casa contra o Girona, então vai torcer para um tropeço aí do Real Madrid para poder não se distanciar muito, né? Diminuir essa vantagem que atualmente são de 3 pontos, né? Diminuir aí para quem sabe 1 ponto, ou até mesmo o Real Madrid perdendo esse jogo aí, manter aqui a mesma pontuação, né? Só que é aquilo, né? O Real Madrid teria que tropeçar aí, acho bem difícil acontecer. O Valência, por sua vez, aí vem de altos e baixos, né? É uma equipe que oscila bastante nesse campeonato, até o momento 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Dos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, né? Não tem a campanha nada legal nesse início, né? Oscila bastante. Se a gente for ver o confronto direto aqui, 3 vitórias do Barcelona, 1 vitória do Valência e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não, tem um pouquinho de favoritismo aí do Barcelona. E com esse atual elenco do Barcelona, né, acredito que vai ter grande chance aí de a gente assistir bastante gols e, como eu falei, uma vitória do Barcelona, né? Então a gente vai com a primeira opção aí com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção aqui a gente pode estar pegando fora vence, pro Barcelona vencer esse jogo. Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui 2-1 fora, 2-1 pro Barcelona. Agora vamos para o nosso último jogo aqui importante, né? Copa Libertadores, vamos ter a grande final aí, jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, né? Esse jogo aí que acontece 5 horas da tarde. O jogo vai ser na localização neutra, né? Vai ser, se eu não me engano, é na Colômbia ou Equador? Guayaquil
É no Equador, não é, galera? Se eu não me engano, comenta aí, que eu não me recordo, mas eu acho que é Equador, sim. A princípio aqui, galera, a gente vai ter o Flamengo grande favorito, né? Vem como favorito aí pelo elenco que tem e pelos últimos jogos, né? O Atlético Paranaense aí, se a gente for puxar aqui, dos últimos jogos aí tem vacilado, né? Dos últimos 5 jogos, por exemplo, aí 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, enquanto o Flamengo aí dos últimos 5 jogos aí, 2 empates e 3 vitórias, né? Vem de 2 vitórias seguidas aí jogando com o seu time misto, né? E acredito que nesse confronto aí a gente vai ter favoritismo do Flamengo para vencer esse jogo e também vamos assistir uma partida com pelo menos 2 gols ou mais. A princípio a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio, na minha opinião aí é a dica mais segura, né? Então a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio. Segunda opção também muito boa é a dica pro Flamengo vencer, né? Flamengo vence esse jogo. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando aqui 2-1 pro Flamengo, 2-1, não vou casa, né? Que não tem essa coisa, né? 2-1 Flamengo. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para esse sabadão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 2 bilhetes prontos e mais um bilhete bônus aí no final, tá? Tamo junto e até a próxima. Maybe when it's still dark.